É muito bom chegar na sua casa e estar com você. É muito bom saber que você está aí nas redes sociais, no aplicativo AD Família, que é o melhor aplicativo. É uma igreja em casa, é a igreja online. Obrigado por assistir mais uma reunião. Obrigado por estar no site AD Família e inscrito no meu canal no YouTube. Obrigado a vocês que estão aqui buscando a face do Todo-Poderoso, esse Deus que é vivo, verdadeiro e justo. Quantos levantam a mão e dão glória a Deus? Eu quero, meus amados irmãos, abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 7, versículo de número 17. E quero entrar na sua casa, mostrando que você está na igreja certa, no lugar certo, com o povo certo. Eu quero te dizer, não saia daí, não pule o vídeo, porque essa palavra é para você e para o seu coração. Bendito seja aqueles que estão aqui hoje, bendito seja aqueles que estão em casa assistindo o bispo Edinaldo Silva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos diz amém, Jesus? Amados, Hebreus 7, verso 17 diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Quantos diz amém, Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 18. Eu vou ler com vocês. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e o disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, Hebreus capítulo 7, deixa marcado aí em Gênesis, e abre comigo Hebreus capítulo 7. Eu convido vocês para passear dentro da Bíblia, porque eu, quando falo da Bíblia, os milagres acontecem na Bíblia e à luz da Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente o por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seu irmão, e ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos falando de um homem sincero, de um homem íntegro, de um homem justo, por nome Melquisedeque. Qual o nome dele? Melquisedeque. Amados, que Deus nos ajude a sermos como este homem. Um homem na Bíblia praticamente que anônimo,
mas que tinha um agradar a Deus diferente. E a Bíblia diz que Abraão, naquela época, saiu para guerrear. E a Bíblia diz que Abraão venceu as guerras, matou os reis, tomou os bens. E quando vem com o lucro, e com os bens, e com o despojo dos seus adversários, foi aos pés de Melquisedeque e depositou o dízimo. Aqui a gente encontra o como Abraão era fiel e o como Melquisedeque era honesto, a ponto de ganhar a confiança de Abraão, a ponto de receber dízimos do povo. Quando nós entregamos os dízimos, as ofertas no altar, estamos mostrando para Deus o quanto somos capazes de prosperar, o quanto somos capazes de ir longe. Quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está dizendo para Deus que você é capaz de administrar uma grande fortuna, que você é íntegro, porque você está tirando o seu dízimo, a sua oferta e dando na obra de Deus, na igreja do Senhor. Você está considerando. O pastor que a gente confia em entregar o dízimo na mão dele, é um pastor que a gente considera. E quando Abraão considerou Melquisedeque, Abraão então começou a receber muitas bênçãos. O céu aprovava que Abraão confiasse em Melquisedeque. Uma coisa que eu vejo é que diante dos triunfos e diante dos despojos que Abraão conquistara dos seus inimigos, ele procura dar o dízimo de tudo. E quando ele olha, ele vê que Melquisedeque é um homem segundo o coração de Deus, íntegro, como Jó, como Abigail, como Abel, íntegro e sincero. Quando Deus vê que você é íntegro e sincero, Deus só vai trazer Abraãos para perto de você. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que tem muito 71 do teu lado, tem muitos 71 em volta de você, tem muitas pessoas te roubando, mas o que você faz para essas pessoas estarem do teu lado? Conivência com essas pessoas é que dá isso. Aceitar que essas pessoas mentirosas estejam do teu lado é que dá isso. Eu quero que todo mundo olhe para mim, que eu quero dar um recado do céu para vocês. Vocês querem agradar a Deus? Afastem-se de pessoas negativas. Vocês querem ser alguém na vida? Rompe de vez com pessoas negativas. Mesmo que doa, mesmo que a sociedade fique falando, mesmo que todo mundo critique, mesmo que ninguém aceite essa ruptura, mas é necessário que esse rompimento aconteça. Muitas vezes nós ficamos com pena, muitas vezes nós ficamos com pena dessas pessoas, por elas serem coitadinha nada, elas são malignas, elas não são dignas que você confie nela. Então você tem que romper com essas pessoas. E quando você rompe com essas pessoas, Deus então traz pessoas com visão igual a você. Deus então traz Abraão. Deus tira então toda a miséria. É necessário que haja integridade de tua parte, porque Deus vai entrar em ação na tua vida. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. No livro de Gênesis 14, verso 18, a gente vai ver um relato bíblico mostrando que ele era, meus queridos, escolhido direto de Deus, direto por Deus. Como é bom ser aprovado diretamente por Deus. Eu já recebi várias reprovações das pessoas. Quantos já me reprovaram como pastor, me reprovaram como amigo, me reprovaram como sacerdote de Deus, me reprovaram como profeta, me reprovaram como tudo.
mas eu nunca me senti reprovado. Eu não tenho nenhum problema com quem não me aceita. Eu não vou obrigar ninguém a me aceitar. Eu não quero que ninguém me engula. Eu não vou me enfiar goela dentro para ninguém. Quer acreditar, acredite. Não quer, morra. Não quer, exploda. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que por fim Ele é o meu Deus. Se você tem convicção de chamada, ninguém te tira do foco. Se você tem convicção de chamada, Deus trará um Abraão para perto de você. E outra coisa, Abraão não vai vir para a tua vida para tirar. Abraão vai vir para a tua vida para te honrar. Abraão vai vir para a tua vida por reconhecer que há um Deus na tua vida. As espécies se atraem. O fofoqueiro procura outro fofoqueiro. O fraco escora-se em outro fraco. Um desgraçado se dá bem com outro desgraçado. Um derrotado se dá bem quando encontra outro para falar de derrota. Mas água e óleo não combina e não se junta jamais. Quem tem visão só se sente bem perto de um visionário. Quem tem Deus só se sente bem perto de quem está falando de Deus. Quem tem um sentimento de evangelizar, um verdadeiro missionário na alma, só se sente bem quando alguém está falando de Jesus, quando alguém está falando de bênção. E levante a sua mão agora e dê um glória, porque o Senhor está confirmando o teu ministério. Gênesis 14, verso 18, diz assim a palavra: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdote, uma pessoa que tem Deus na vida, ela sempre tem algo a dar. Quem levanta a mão e dá glória a Deus? Ela sempre tem algo a dar. Eu quero perguntar, já evangelizou hoje? Já pregou hoje para alguém? Já ganhou uma alma hoje? Já deu alguma coisa hoje? Já fez alguma coisa hoje em prol de alguém? Já se revoltou já hoje? Ou você está dentro de casa prostrado, frustrado, esperando que Deus faça uma coisa que você não fez? Sua ordem sacerdotal, com aspecto peculiares, tornou-se um tipo de sacerdote de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Sabe por quê, meus amados? Porque Melquisedeque não foi levantado segundo pessoas, não fez parte de cúpula, não recebeu um empurrãozinho de amigos. Ele não teve a linhagem, ele não teve descendência para isso, igual Jesus. Jesus, Deus o fez sacerdote de tudo, rei e juiz. Deus mesmo levantou. Agora, vem essas pessoas com pensamentos medíocres, com pensamentos religiosos, com pensamentos fundamentalistas. Ridículo isso, achar que Deus depende de uma convenção. Não, nada contra as convenções, que Deus abençoe. Que Deus depende do fulano, que Deus depende do beltrano para levantar. Mentira, Deus levanta quem Ele quer. Deus está fazendo Melquisedeque aqui hoje em nome de Jesus. Se você tem uma vida íntegra com Deus, você não precisa atropelar ninguém para ser alguma coisa. Sua conversa com Deus vai fazer você ser. Sua vida com Deus vai fazer você ser. Sua história com Deus vai fazer você ser. As pessoas perguntam a quem o bispo Edinaldo pertence. Eu não sei o que é que ele tem que eu não tenho. Por que que eu não vejo nada nele? Ele é abençoado. Porque eu não me fiz sacerdote por homem. Eu nunca precisei de bajular ninguém para Deus me usar. Eu nunca precisei de crédito de homens para Deus me usar. Eu nunca precisei de testemunho de amigos para Deus me usar. Eu nunca precisei de testemunho de parentes para Deus me usar. Eu nunca precisei pendurar mulher no pescoço feito rosário para mostrar que tenho caráter. Eu nunca precisei andar com ninguém para dar testemunho de mim. O meu testemunho é o que você está vendo, e o meu sacerdócio foi levantado por Deus. Levanta a tua mão e dá glória para Jesus. Tenha convicção de chamada, queridos. E deixa o povo bater. E deixa o povo falar. E deixa as pessoas darem títulos a você. O diabo te dá título para colocar a tua conduta em dúvida. Deus
te dá chamada, Deus te levanta, Deus te faz sacerdote. E Melquisedeque foi levantado segundo a vontade de Deus. Quem era Melquisedeque? Um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico. O que o torna mais enigmático? Seu nome. Melquisedeque. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei, sacerdote cananeu. E o autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, não tendo princípio de dias, nasceu tal dia, e nem fim, e morreu tal dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, verso 3, diz, permanece sacerdote para sempre. Quer dizer, ninguém apaga quem Melquisedeque foi. Surgiu do nada, gente, porque é assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levantar do nada. Você vai aparecer do nada, das entranhas de Deus. Ah, mas eu estou ficando velho. Não está, não. O escritor aos Hebreus diz que ele não teve dias contados. Ninguém sabe quando nasceu. Também ninguém sabe com quantos anos morreu. Um homem que passou na Bíblia que ninguém parou para escrever a história dele. Mas Deus gravou no coração o chamado dele. Eu não estou nem aí para quem não me elogia. Eu não estou nem aí para quem não quer saber da minha história. E eu não vou ficar me explicando e dando a minha genealogia para todo mundo, mostrando a cor da minha mulher, a cor da minha filha, quantos filhos tenho, ou quanto deixo de ter, onde moro, deixo de morar. Se você quer gostar de mim, goste. Não quiser, problema seu. Problema seu. Quer saber de mim, pergunte ao Senhor. Se as pessoas quisessem saber de Melquisedeque, tinha que perguntar a Deus. Eu só sei que Abraão, por ser considerado o amigo de Deus e ter intimidade com Deus, foi lá nos pés dele e depositou o dízimo. Por quê? Porque quem tem comunhão com Deus não pergunta de você para ninguém. Quem tem comunhão com Deus não fica de fofoca com teu nome. Quem tem comunhão com Deus tem caráter, tem vergonha na cara. Quem tem comunhão com Deus tem personalidade formada por Ele, o Pai, não pelos outros. Porque é muito feio mulher fofoqueira, homem fofoqueiro, pobre de espírito, miserável. Como isso é sujo. É por isso que essa gente morre de raiva quando encontra homens como eu, idêntico a Melquisedeque, segundo Deus, reinou com justiça, se fez. Ninguém escreveu sua história, mas Deus eterniza ele em Hebreus 7, verso 3, feito sacerdote para sempre. Não teve concílio que apagasse. Não teve reunião em Jerusalém que apagasse. Eu quero ver tomar o que Deus dá. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, anda íntegro que ninguém te derruba. Só quem derruba você é você mesmo. O diabo não é nada. O diabo não se usa. O diabo usa alguém. Entenda isso. Então o diabo, a figura do diabo é a única que você não deve se preocupar, porque não tem poder para nada. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se eu fosse você, eu estava eufórico agora, junto comigo, na mesma fé que eu, tendo convicção de chamada. Melquisedeque foi um sacerdote santo no meio de uma geração corrompida. Onde ele aparece na Bíblia? Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família, quando o rei de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis. E foi no meio desses combates que Ló, o sobrinho de Abraão, foi sequestrado junto com a sua família.
E a Bíblia diz que Abraão chamou 318 crentes que ele tinha dentro de casa, criado na doutrina, no ensinamento. E Abraão partiu com esses 318 homens, foi lá e bebeu o sangue desses 4 reis. Matou todo mundo, tomou tudo e voltou. E quando voltou disse: eu preciso agradecer a Deus, eu preciso dizimar. E aí foi quando Abraão foi a Melquisedeque, rei de Salém, e entregou lá a ele o sacerdote, glória a Deus, as ofertas. É aí que ele aparece. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados nascidos em sua casa. Derrotou os invasores e liberou Ló e a sua família. Homens da casa, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga: não vai buscar lá fora não, querido. Oh, glória a Deus, não vai buscar lá fora não. Cria um exército. Cria um exército para te defender. A AD Família tem um exército de defesa, sim ou não? Se tem, levanta a mão e dá glória a Deus. Cadê o exército que luta por essa igreja, que briga por essa igreja, que defende essa igreja, que compra a briga, que está na frente? Cadê o exército? Cadê o exército? Se nós somos fortes, se nós somos o exército, então ninguém vai nos deter. Não adianta. Eu quero mandar um recado para Satanás e para os anjos dele. Eu quero mandar um recado para todos que não gostam de mim, para todos que se levantam contra mim. Morra! A característica de Melquisedeque: ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu que uma vitória tão grande com um número menor de combatentes só poderia ser resultado da bênção de Deus, do Deus forte sobre a vida de Abraão. Olha para quem está do seu lado e repete para ele assim: não precisa de muita gente para você fazer grandes coisas. Você só precisa das pessoas certas. Foca na coisa certa, com as pessoas certas, e já deu tudo certo em nome de Jesus. O resultado da bênção de Abraão foi muito grande. Ele combateu com um número menor e venceu 4 reis. Primeiro, Melquisedeque era rei de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. O que Abraão avistou em Melquisedeque foi Deus que revelou. E o que Melquisedeque avistou em Abraão foi Deus que revelou. Vocês lembram daquela passagem de Davi com Nabal? Vocês lembram que Davi mandou 10 moços ir à casa de Nabal pedir pão e pedir água e pedir vinho? O que Nabal fez? Rejeitou Davi, menosprezou Davi, maltratou Davi. E o pai de Davi, Jessé, conclusão, Deus matou ele com 10 dias, infartou com derrame e acabou com ele. Deus agora pega a mulher dele, Abigail, dá a Davi, pega os bens dele todo, dá a Davi, e Davi enriquece sob aquela situação. Agora observa, igual, porque o maldoso Nabal, ele era das terras do Carmelo, rico e poderoso em toda a região do Carmelo. Agora olha para mim, Melquisedeque era tipo que Nabal, não com o mesmo espírito, coração, rico também, poderoso também, naquela região de Salém. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele soube de Abraão, que estava na mesma condição de Davi, a Bíblia diz que Abraão não pediu nada a ele. Ele levou, pastora, generoso, ele levou. Sabe por que Nabal perdeu tudo? Porque era um miserável por dentro e não honrava homens de Deus. Olha o que Melquisedeque fez. Quando soube que Abraão estava com seus homens ali, 318 homens, foi lá levar pão, levar vinho e perguntar o que é que falta. Aquele ato generoso fez com que Abraão olhasse para ele e dissesse: esse homem é diferente. Existem pessoas que apresentam umas às outras, mas existem pessoas que é Deus que apresenta. Já te apresentaram um montão de tranqueira. Olha, já me apresentaram cada tranqueira. Sabe o que eu falei para Deus agora? Senhor, as tranqueiras que me chama de amigo, que me apresenta tranqueira, eu quero que tu tranque a porta, tanto para a tranqueira que apresenta, quanto para a tranqueira que vai vir. Eu quero somente na minha vida pessoas que o Senhor apresente. Ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo
Gardner, Melquisedeque conhecia Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Ninguém pregou para Melquisedeque, gente. Que lindo, né? Ninguém pregou para Melquisedeque. Como foi que Melquisedeque passou a crer? Da imaginação dele. Deus foi lá e evangelizou ele particularmente. Deus chegou para ele e se revelou para ele. Criou fé no coração. E sem nunca ter ido a uma igreja, sem nunca ter ido a um culto, sem nunca ter ido a uma escola bíblica dominical, sem nunca ter lido uma Bíblia, sem nunca ter visto um programa de rádio, sem nunca ter feito uma campanha, sem nunca ter posto o pé em uma igreja, batizado nas águas, tido um cartão de membro, fez-se sacerdote. E quantas pessoas têm rádio, televisão, escola bíblica, ensino bíblico, doutrina bíblica, livro disso, livro daquilo, são poliglotas, são mestres em não sei o que, teólogos de não sei o que, e até agora não conhecem a Deus. De que adianta os teus conhecimentos? Eu conhecia, Jó disse, de ouvir falar, foi um professor, você foi levantado em um laboratório, foi criado em laboratório, você é uma experiência e não uma criação. Cresceram em cima de uma pregação que escutaram de fulano de Beltrano, ou de um jeito que gostaram do pastor fulano de Beltrano. Cresceram dentro de uma tradição familiar, religiosa, e hoje não sabem quem é Deus, só sabem que tem que botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Mas eu quero saber nesta hora, quem aqui conhece a Deus? E quero saber quem aqui Deus pode dizer, este eu conheço. Pessoas que Deus testifica dele. É muito fácil testificar de Deus. Qualquer um de nós, por incrédulo que seja, por miserável que seja, por fraco que seja, qualquer um de nós pode testemunhar de que conhecem a Deus. Mas poucos são aqueles que Deus testemunha, testifica. Esse é meu filho amado. Esse aí é justo. Vai ver na Bíblia quantas pessoas Deus testificou delas, Deus testemunhou delas. Nessa vida, vocês estão pensando que eu espero chegar o dia da minha morte, vir um bocado de falso e hipócrita cercar meu caixão, chorar de mentira, contar uma história e dizer uma palavra. Eu quero dar uma palavrinha, uma ova. Os meus verdadeiros amigos talvez nem chorem no dia da minha morte. Meus verdadeiros amigos não vão ver na minha morte uma perda. Fica preocupado não, fica preocupada não. Você vai ter poucas pessoas, mas você vai reinar no coração do Senhor. Você vai ser eternizado no coração de Deus. Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Eu sou apaixonado pelo Senhor e pelas suas obras, pela sua façanha maravilhosa. Eu sou apaixonado por Jesus. Meus irmãos, eu acho que se tiver duas pessoas aqui que amam a Deus acima de tudo, um sou eu. Melquisedeque conhecia Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio. Ele abençoou Abraão como sacerdote. Ele abençoou Abraão e abençoou e o disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele, quando viu que Abraão tinha com 318 homens matado, destruído 4 reis, Melquisedeque disse: é o mesmo Deus que eu sirvo. Melquisedeque não conhecia Abraão, mas Deus conhecia Melquisedeque e Abraão. Aqui se vê a primeira referência bíblica acerca do dízimo, séculos antes da lei, que inclui o dízimo como preceitos obrigatório para Israel. Número 18, verso 21, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Agora veja o verso 22. E nunca mais os filhos de Israel
se congregarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si os pecados e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação. Eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, e nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarei. Deuteronômio 14, verso 23, ainda sobre a lei do dízimo. Você que está em casa acompanhando pelo site AD Família, obrigado pela sua audiência, pelo aplicativo AD Família. Baixe esse aplicativo que é a sua igreja, AD Família. E o YouTube, obrigado pela participação no YouTube, no Facebook. Espalhe as nossas mensagens nas redes sociais, que aqui a gente prega a verdade, em nome de Jesus. Por isso que somos libertos. Deuteronômio 14, versículo 23, diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendam a temer ao Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. A lei do dízimo, Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Melquisedeque tem um caráter justo. Meus amados, rei de justiça é a tradução primeira do seu nome, Melquisedeque. Ele se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Suas atitudes decorriam do seu caráter, um caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de todos os seus despojos. Hebreus capítulo 7, versículo 4. A gente acabou de ler, né? Hebreus 7 e 4. E lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz: considere esse homem, considere o nome desse homem, considere o ministério desse homem, que fez com que Abraão, o texto citado diz que além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, verso 2 fala sobre isso. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no nosso ambiente, na nossa igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. O que nós encontramos hoje são verdadeiros rasgadores da vida alheia, despreparados, gente que não tem o que fazer, que fica pelos arredores da igreja, latindo, feito cachorro, agarrando ossos com o nome de pessoas estampadas. Ah, pelo amor de Deus, cadê o teu caráter? Cadê a tua qualidade? Procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado. Procura apresentar-te a Deus de cabeça erguida, não de cabeça baixa, feito um condenado derrotado. Procura apresentar-te a Deus agradando ao Senhor. Quem abraça esse Deus da glória, Jesus? Nós os cristãos estamos debaixo
do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada. Pedro falou sobre isso na sua carta, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos faz sacerdote por meio de quê? Por meio de Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque foi esse sacerdote levantado por meio da vontade de Deus, agora a vontade de Deus é nos levantar por meio de Jesus. Levante a mão e dê glória a Jesus. Nós não somos filhos da lei, não somos escravos da lei. A lei é boa para quem peca, a lei é boa para quem erra. A lei foi criada para os delinquentes, para os errados, mas quem é justo não precisa de lei. Cadeia foi feita para bandido, chicote para as costas de desobediente. Quem jamais vai apanhar sem merecer, minha gente? O Senhor permitiu a criação do presídio, mas para bandido. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para os rebeldes, para os desobedientes. Por isso eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do diabo, eu tenho medo de me aliar com gente que não presta, e porventura essa gente não é capaz de me desviar para o caminho do mal? Sim, por isso te policia, meu filho, vigia, meu querido, porque o teu maior inimigo não é o diabo, o teu maior inimigo é você mesmo, quando permite que entre na sua vida opiniões de primeiro, segundo, terceiros e quarto, quando você se deixa ser levado por pessoas, quando você passa a dar razão a pessoas miseráveis que não merecem, a sua cegueira espiritual é que está lhe matando. Abra os seus olhos, que se Deus estiver no teu coração lidando contigo, Ele mesmo vai arrancar essa malignidade da tua vida e vai te revelar o caminho que você deve andar. Em nosso comportamento devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Esse outro sacerdote que seria levantado é nosso Senhor Jesus Cristo, que de quem foi dito, jurou o Senhor e não se arrependeu: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o que está escrito, Salmos 110, versículo 4. Quem foi que levantou? Quem foi que abençoou a Jesus? Quem foi que trouxe Jesus ao mundo? Deus, o mesmo que trouxe Melquisedeque. Qual é a lei que Jesus Cristo segue? E qual é o ritual que Jesus Cristo segue? O mesmo que Melquisedeque seguiu. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, nos constituiu agora sermos esta criatura abençoada. Salmos 110, versículo 4, diz assim: jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque não era conhecida pelos judeus, que só aceitava e reconhecia a ordem de Arão ou levítica. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és o meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não prego o Cristo do Novo Testamento, eu prego o Cristo da Bíblia. Quem diz amém, Jesus? A Bíblia registra a história de homens que tiveram papel importantes na história. Melquisedeque foi um desses personagens, eternizado, ressuscitou com Jesus. Cristo não te chamou para começar e parar. Cristo não te chamou para ser um fogo de palha. Você está proibido de cair. É por isso que a Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, que ela se desvia, 7 demônios entram nela e o estado dela torna-se pior 7 vezes do que o primeiro. Porque Cristo não chamou você para você parar.
Cristo não te chamou para você ficar no banco, sentado, olhando a cara dos outros. Cristo não te chamou para ser enfeite de igreja. Cristo te chamou porque Ele quer um sacerdócio eterno em sua vida. Cristo te chamou porque Ele quer que a tua história fique lembrada para a tua casa. Assim diz o Senhor. Fica de pé que eu quero orar para você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a todo mundo que está na internet me assistindo, no Facebook, no Twitter, todo mundo que está no Instagram, no YouTube, no aplicativo AD Família, no site AD Família, aqui no auditório, todo mundo que está em casa, todo mundo que está aqui. Eu quero agora abençoar os dizimistas. Eu quero agora, meu Deus, abençoar as pessoas que vão passar a dar o dízimo a partir de hoje, a Melquisedeque. Os que vão passar a dizimar nessa obra, que dizimaram muito, meu Deus querido, em lugares que nunca houve resultado, nunca houve colheita próspera, nunca houve reconhecimento. Espírito de Deus, hoje eu quero que os Abraão venha dizimar nesse ministério. Eu quero que os Abraãos venham trazer as ofertas desse ministério. E a nossa oferta e o nosso dízimo não é uma oferta morta. Abraão, meu Deus, entregou um dízimo de conquista. Abraão entregou um dízimo de despojo, coisa que ele tomou do inferno, tomou do diabo. Ele trouxe e entregou a Melquisedeque. Não foi um dízimo morto, foi um dízimo de conquista. Levanta a tua mão, querido, em nome de Jesus, e profetiza que você vai entregar o teu dízimo agora, que você vai dizimar nesse ministério e que vai ser um dízimo de conquista. A partir de hoje você vai ter um dízimo de conquista. A partir de hoje você vai ter uma vida de conquista. A partir de hoje você vai fazer o melhor cheque, você vai passar o cartão com a maior oferta, você vai entregar o melhor dízimo, você vai ser o maior dizimista. Você já é o maior dizimista. E não é dízimo à toa, é dízimo de conquista, dízimo de despojo, dízimo de despojo. Porque eu, Senhor teu Deus, te abençoo. Porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo para te guardar. Bendito seja o entrares, bendito seja o saíres. Seja sobre o teu dízimo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu quero abençoar você que está fazendo uma oferta. Muda o número das contas aí no rodapé. Você que está pegando seu cartão, fazendo um dízimo. Você que está entrando no site AD Família, fazendo um dízimo. Você que colocou no teu coração de a partir de hoje dizimar nesse ministério, nessa obra, independente de quem você é, de qual igreja você é. Eu, como sacerdote do Cristo de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, eu te abençoo em nome de Jesus. Acabamos de apresentar na rede AD Família de Comunicação, Meditação no Santuário, com o Bispo Edinaldo Silva.